Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nusa Molim. Esse espaço aberto para reflexões, meditar, debater assuntos que dizem respeito às nossas vidas. Como por exemplo, os mais de 175 mil mortos pela Covid-19. A pandemia está aí, então cuide da sua saúde, da sua vida, cuide de todos que convivem com você, tá? Para não ter uma surpresa desagradável e triste na sua vida. Gente, vamos abordar dois assuntos nesse domingo? Pois é, chegou aí o domingo, vamos refletir junto comigo. Olha, o Mourão, Humberto Mourão, vice-presidente da República, deu um depoimento ontem que repercutiu. E deve causar aí polêmica no governo do nosso país. É público e notório que o Mourão e o Bolsonaro não se bicam muito, não. Desde a posse lá em 2018, eles têm uma convivência meio que turbulenta. Um dá um depoimento num sentido, o outro dá no outro, tal. Recentemente, a questão ambiental, desmatamento, o Mourão falou uma coisa, o Bolsonaro já disse outra, não tem desmatamento. Enfim, há conflitos de ideia entre esses dois. E agora, ontem, pasmem os senhores, até hoje, Jair Bolsonaro não se pronunciou, não parabenizou a vitória do Biden na presidência dos Estados Unidos. Biden ganhou as eleições. Porém, tanto Jair Bolsonaro quanto o Trump acham que esse jogo pode ser virado. Eles podem virar o jogo mediante justiça, recorrendo aos tribunais lá dos Estados Unidos, coisa que a própria justiça, os próprios aliados do Trump já se deram por vencidos e disseram não, perdeu, acabou. Os republicanos já reconheceram a derrota, menos Trump e Jair Bolsonaro. Tanto que não parabenizou o futuro colega presidente dos Estados Unidos, o Biden. Agora, ontem o Mourão deu uma entrevista falando, não, Biden ganhou sim a eleição, já ficou configurado, não se tem nenhuma confirmação de alguma ilegalidade durante as eleições, então está consolidada a vitória do Biden. Ele colocou mais ou menos nessas palavras. E o Brasil tem que se parabenizar, tem que se aproximar e manter a relação comercial, como é a relação Brasil-Estados Unidos. Jair Bolsonaro não admite isso. E aí o vice dele vem e fala no sentido contrário, quer dizer, vão se bicar. É mais um debate e mais um embate no governo federal desse Jair Bolsonaro, desgoverno federal. Desgoverno realmente, porque o Brasil nunca esteve numa situação tão delicada economicamente, socialmente, politicamente. Infelizmente, a situação é difícil. Nós vamos entrar em 2021 com uma série de fatores que demonstram que teremos um ano também muito difícil, assim como foi o ano de 2020 em plena pandemia. Mas virá a vacina e a gente espera que a coisa se recupere, que o país volte nos trilhos, nos trilhos que já teve alguns anos atrás, de desenvolvimento, de crescimento, de destaque mundial, inclusive, sendo um dos líderes do BRICS, que é um grupo econômico forte envolvendo a China, a Índia, a África do Sul, o Brasil, a Rússia, e o Brasil era uma das locomotivas do BRICS. Hoje não chega nem a ser um trolezinho, terrível, mas podemos recuperar, tem potencial para isso, tem que ter cabeça e tem que ter governo. Coisa que Jair Bolsonaro não sabe fazer. Isso já ficou demonstrado. Bom, essa é uma questão. A outra questão nós temos nessa última semana aqui um assunto que repercutiu mundialmente, no Brasil mais ainda, que foi o Sérgio Moro, aquele ministro, ex-ministro da Justiça do próprio Bolsonaro, amigão, que era amigo, agora já é inimigo mortal, rival. Pois é, o Sérgio Moro, aquele que se reuniu com o Luciano Huck da Globo para poder, de repente, traçar aí estratégias para alcançar o Palácio Alvorada, chegar a Brasília e serem ou um ou outro presidente da República, vice, é só questão de negociar. Pois é, esse mesmo Sérgio Moro agora vai fazer parte de uma empresa norte-americana e que vai defender as empresas que ele acusou, que ele denunciou, que ele puniu lá no passado na própria Lava Jato, quando ele ainda era juiz da Lava Jato lá no Paraná, em Curitiba. Inclusive mandando prender o ex-presidente Lula e outras autoridades.
Pois é, agora ele vai defender, fazer parte de uma empresa norte-americana que defende e ganha milhões e milhões e milhões para defender empresas como, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht que foi alvo da Lava Jato, que tinha à frente o Sérgio Moro. E aí? É um assunto que realmente intriga qualquer jornalista de meia boca, qualquer jornalismo sério e não tendencioso deveria destacar, no mínimo mostrar o assunto de forma a noticiar, né? Noticiar, que é o papel da imprensa, noticiar. Vocês ouviram alguma linha, ouviram alguma palavra na Rede Globo, no Grupo Globo de Comunicações? Vocês viram no Jornal Nacional ou no Fantástico? Vocês têm alguma notícia que repercuta este assunto do Sérgio Moro fazer parte dessa empresa? Assista o Fantástico hoje à noite. Tomara que eu morda a língua. Tomara. Duvido. Por quê? Porque Sérgio Moro é o homem que a Globo quer no Palácio Paiaguás. Ela queria o Sérgio Moro, na verdade. Na verdade, a Globo queria agora, recentemente, em 2018, o PSDB retornando ao poder. O PSDB, com o Aécio Neves. Era essa a jogada da Rede Globo de manter-se no topo da onda, né, na crista da onda do comando desse país. A Globo sempre esteve aliada aos governos e à elite empresarial desse país. Desde 64, com o golpe militar teve o apoio, sim, tanto dos Estados Unidos da América, como também da Rede Globo, que estava nascendo e sempre se beneficiou e sempre apoiou o golpe militar. Os militares, durante a ditadura, os 20 anos da ditadura, família Roberto Marinho sempre esteve junto com os generais, com o poder, com os empresários, e se tornou uma das maiores empresas deste país. Tá? Um império da comunicação, uma empresa que hoje transborda o Brasil e é transnacional. Atua em outros continentes, incluindo a Europa, tem escritório em tudo quanto é lugar. Pois é, esta é a Globo, tá? Que em questão de 45 anos se tornou essa empresa com êxito em todo o planeta. Uma das maiores empresas de comunicação do mundo. Tá? Muito bem. E a Globo veio ao longo desse tempo todo sempre convivendo com os governos militares, depois ajudou a eleger os outros na volta da democracia, a redemocratização do Brasil, com a eleição do Tancredo, aquela comoção da morte dele, o Sarney assumiu, a Globo esteve junta, foi no bonde da história, foi junto. A Globo continuou no topo da onda, né, na crista da onda, surfando a onda do poder. Aí depois veio o Itamar, né, o Itamar também, a mesma coisa. Veio o Fernando Henrique Cardoso durante 2 mandatos, a Globo junto, o Homem do Real, a Globo junto. Antes veio o Collor de Mello, lembra? Das caras pintadas? A Globo que elegeu, o Caçador de Marajás. Deu no que deu. Pois é, enfim, toda essa história recente, entre aspas, né, dos últimos 30 anos da história do nosso país, a Globo esteve surfando na onda do poder, sempre junto com o governo. E agora, depois do governo PT, até durante o governo PT, a Globo também ainda encheu o bolso de muito dinheiro. A Globo sempre se manteve junto ali. Não era simpática ao regime do PT, mas também não bateu duro. Até chegar a Dilma e eles conseguiram, opa, é aqui que a gente vai ter que tirar porque estão atacando os bancos. A Dilma entrou com o pé no peito dos bancos e aí o banco reagiu, ganham muito dinheiro, patrocinam a Globo. E aí a Globo teve que também fazer o jogo novamente do poder. Tiraram a Dilma, impeachment da Dilma, numa pedalada suspeita lá, que eu não vou entrar no mérito agora, e entrou quem? Michel Temer, o homem do PMDB. O PMDB que sempre esteve no poder também, sempre. Aí voltou a Globo novamente a ter o seu destaque. Michel Temer ficou praticamente 2 anos no poder, aí a eleição de 2018 com quem era o candidato da Globo? Aécio Neves, do PSDB. E vinha, né, no caminho para ganhar, ele já tinha quase
Ele tinha empatado praticamente com a Dilma na eleição anterior. Em 2018, o candidato natural seria o Aécio Neves, do PSDB, para privatizar, para fazer tudo que já vinha sendo feito com Fernando Henrique Cardoso antes dos dois governos petistas. Só que no caminho dessa estrada tinha uma pedra que era os problemas de corrupção do próprio Aécio Neves. Apareceram algumas podridões, escaparam essas podridões. E aí Aécio Neves não pôde ser candidato. Só conseguiu ser deputado federal. E olha lá, deputado federal, lá por Minas Gerais. E aí surge o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, essa figura grotesca, ex-militar que praticamente foi expulso, segundo alguns dizem que não, tem alguns que não, ele foi excelente militar, foi. Agora querem encobrir a história real do Bolsonaro na caserna. Mas o fato é que ele praticamente foi expulso, um pontapé na bunda de Jair Bolsonaro, e aí ele se amparou na política lá no Rio de Janeiro, se misturou com miliciano, com bandido, com ladrão, marginal da pior espécie, e foram dominando, né? Principalmente a periferia. Os bolsomínios foram surgindo juntamente com os milicianos. Eles, seus filhos, e aí estruturaram no poder, na Câmara, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na vereança, na Câmara dos Vereadores lá do Rio de Janeiro, enfim, formaram o poder até chegar a Brasília. Enfim, no Palácio Paiaguás, essa confusão toda generalizada, a Globo, logo que ele chegou já bicou com a Globo, porque ele tem que agradar os evangélicos, ele quis dar o golpe na Globo, e aí botou a Globo para escanteio e falou, não, a Record dos evangélicos, do bispo Edir Macedo, juntamente com Silvio Santos, da SBT, né? A própria Band também teve uma força nisso aí tudo, e aí formou-se um grupo de comunicação ali que ele beneficia. O genro do Silvio Santos é ministro das comunicações, não sei o que, papapá. O Jair Messias Bolsonaro se batiza, faz tudo aquilo junto com a Record, e a Globo vai perdendo espaço, entre aspas, no governo federal. Mas a Globo é uma potência, está lutando, está tentando tirar. Mas a Globo é uma potência, é contra o Jair Bolsonaro, mas não é contra a política neoliberal que o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, executa. Então a Globo não bate no Paulo Guedes. Você não vê a Globo destacar hiperinflação, a volta dos preços altíssimos que estão sendo praticados em todo o país. Não vê a Globo destacar a gasolina aumentando, a energia elétrica aumentando assustadoramente. Não vê a Globo bater na economia, no Paulo Guedes. Não, ela preserva o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes está fazendo a política que a Globo quer. Você não vê a Globo bater, por exemplo, na questão do desmatamento, daquela lei que iria beneficiar empresários para se ocupar as restingas e os manguezais. Não houve destaque da Globo nesse sentido. Foi só uma nota no jornal lá e tal, mas não se fez uma matéria específica para mostrar a importância da restinga, a importância dos manguezais. Não, porque a Globo tem interesse. O Roberto Marinho tem propriedades no litoral todo do Brasil, mansões, empreendimentos, tá? Então ela tem interesse sim, ilhas da família Marinho. E agora a Globo quer quem no poder daqui a 2 anos? Sérgio Moro, Luciano Huck, estão ali, alinhavando o caminho para chegar ao Palácio Alvorada em Brasília. Então ela preserva o Sérgio Moro. Não noticiou praticamente nada sobre esse escândalo dele ser sócio de uma empresa norte-americana, consolidando de fato a parceria que ele já tinha lá atrás, na Lava Jato, para denunciar e tirar fora o ex-presidente Lula do páreo, da disputa em 2018, que ele provavelmente tinha grandes chances de ganhar a eleição no lugar do Bolsonaro. O país com certeza não estaria na M que está hoje. A população saberia, sim, teria um líder para combater a Covid, para em todo o território nacional ter uma estratégia de combate ao Covid-19, como é no mundo inteiro, né, uma coisa mais uniforme, unificada. O país teria uma pessoa que saberia governar
economicamente, já tem experiência e já fez isso, já colocou o Brasil como a quinta maior potência mundial, economicamente falando. O brasileiro já viveu melhor, né? Já teve mais qualidade de vida, já comeu melhor, já viajou mais, já estudou mais, já chegou às universidades. A filha do pobre, a filha da, da empregada doméstica já esteve viajando para o exterior. Tudo isso já aconteceu no governo petista de Lula e de Dilma. Teve erros? Com certeza, todo governo tem erros. Teve corrupção? Provavelmente sim. Mas está se punindo quem realmente cumpriu. Está a própria justiça, o próprio Supremo Tribunal, que no primeiro momento condenou, já está voltando atrás, já está tendo provas de que aquilo que foi dito na Operação Lava Jato não era uma coisa sólida, não se comprova plenamente, é só naquela de, olha, eu tenho a minha convicção. Por convicção, o Sérgio Moro não se condena ninguém. Convicção não pode ser prova para condenar qualquer que seja indivíduo. A prova tem que ser sólida. Isso nunca existiu, nem no triplex, nem no sítio lá de Atibaia. Não existe essa prova material real. Então, a história recente do Brasil é podre, muito podre, e tem o dedo da Rede Globo. E sempre vai ter o dedo da Rede Globo, porque eles são muito poderosos. Eles fazem parte da elite. E o poder, além de tudo, eles serem poderosos, os outros, a elite, os empresários precisam de uma Rede Globo para manter ali o povão. E o que é pior, vamos para finalizar, que está ficando muito longo esse comentário. Aquele gado, este gado que apoia incontestemente, cegamente Jair Bolsonaro, idolatrava a Globo 3 anos atrás, durante a campanha eleitoral, que tirou o Lula, a Globo, a nossa Globo, com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro de Superman nas passeatas, a Globo destacando o Jair Bolsonaro, a facada, uma facada até hoje mal explicada, esta facada, né? Até hoje mal explicada. Tá? O homem está preso lá, mas ninguém chega perto dele, não sei porquê, mas ninguém chega perto dele. A facada, a Globo dando um destaque, comoção nacional, pois é. Agora, depois que é eleito e o Jair se virou contra a Globo, o gado chama de Globo lixo, de Globo comunista. Durma-se com um barulho desse. Reflita comigo, reflita comigo. É de tirar o sono o que está acontecendo nesse Brasil, na cabeça do povo brasileiro. Temos que voltar aos trilhos e voltar ao caminho do crescimento econômico, social, para todos, para todos. Dá um like aí, divulga, bom domingo, vamos à luta, vamos juntos, tá? Divulga, se inscreva e vamos que vamos. Que o Brasil pode melhorar com todos nós. Todos nós. Um abraço.